Bom dia, bem-vindos. Vamos começar a nossa atividade síncrona deste dia 3 de novembro, pós-feriadão. Espero que vocês estejam bem de saúde, que tenham realmente estudado, se preparado para a aula de hoje, que agora, como eu falei na aula passada, começam a aparecer mais conceitos, começam a vir mais dificuldades e é importante estar em dia com a matéria, não acumular, não deixar para estudar no final. Cíntia, que bom que você também assistiu, minha filha, porque eu fiquei decepcionado hoje de manhã ao ver o quórum das videoaulas, né? Mas isso vai se refletir aqui agora na hora de fazer o exercício, valendo a isenção da avaliação continuada, né? Gostaria que vocês, antes da gente passar para exercício ou para qualquer outra coisa, me trouxessem aqueles que assistiram aos vídeos, aqueles que leram o PDF que eu mandei, que estudaram o PDF que eu mandei, que viram como é que a gente resolve aquele exercício final lá, usando vários dos conceitos. Tem alguém com um áudio? Júlia, fecha, por favor, seu áudio, minha filha. Tá fazendo barulho para a turma. Tá, deixa para abrir seu áudio só quando você for falar. Então a gente precisa que vocês tenham feito isso, né? Estudado o material, estudado as videoaulas, tá? E aí eu tô aqui para as dúvidas. Se alguém tem dúvida, tô olhando o chat aqui por enquanto, tô olhando vocês, posso ouvi-los também, mas vamos lá, manifestem-se. Professor. Sim, quem tá falando, se puder falar um pouquinho mais alto, porque senão nem aparece na edição. É o Roberto, professor. Oi, Roberto, diga, meu filho. Agora não tá muito bom. Agora tá ótimo. Uma pequena dúvida. A seletividade, no caso, ela vai ser uma relação da vazão do produto principal, que é aquele que eu quero achar, e qualquer outro produto secundário formado. Qualquer outro, água, isso. Por isso que no vídeo eu falo para você não fazer um bolo só. Porque o que a seletividade dá de informação? Ela dá informação a respeito da prevalência das rotas químicas, né? Quanto que a rota química que leva para o produto principal foi melhor do que a rota química que leva para o produto secundário. Então, se você pegar todos os produtos secundários e colocar no denominador, você vai ter uma seletividade. Ela continua sendo a relação entre produto principal e produto secundário. Só que ela não te diz nada sobre as rotas. Então, mais vale você fazer, por exemplo, se você tiver vários subprodutos, porque tem reações muito complicadas, não será o caso de vocês, né? No máximo, vocês vão ter um produto principal, um produto secundário, uma reação principal, uma reação secundária. Mas, em problemas à vera, né, em problemas do dia a dia, você tem uma formação de um monte de produtos. É principal, 2 podem ser dos mais relevantes, né, financeiramente lá do ponto de vista do valor, mas o resto é produto secundário, é subproduto. E aí você tem que saber como é que as rotas químicas estão indo, porque logo depois virá a pesquisa em termos de catalisadores que favorecem uma rota ou outra. Então é bom ter essa seletividade bem na cabeça assim, ela diz para mim qual é a relação entre rotas químicas, entendeu? Entendi, professor. Tá. É que no exemplo do vídeo, o senhor fez a seletividade entre o 2-bromopropano e 1-bromopropano. Exato, porque só tinha um subproduto. Entendi. Mas, por exemplo, tá saindo na corrente W3 o propeno e o HBr também. Eu poderia fazer uma seletividade entre eles? Não, propeno e HBr não são produtos. São produtos? Não são. Não, são reagentes. É porque eles também estão saindo. Era basicamente essa dúvida que eu Não, a seletividade não tem nada a ver só com o que está saindo. Tem a ver com produto principal e produtos secundários. Entendeu? Entendi. Era essa a dúvida. Tá. Obrigado, professor. Tá, ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dificuldade lá nos conceitos? Reagente limitante, reagente em excesso, porcentagem em excesso do reagente em excesso, que dá uma equação para a gente colocar lá no nosso sistema de equações, né? Depois as equações de conversão, as equações de rendimento, as equações de seletividade, todas são importantes. Antes de todas essas relações, as restrições estequiométricas. Lembra que nós temos as restrições materiais nas correntes? A soma das frações molares tem que ser 1. Mas nós também temos as restrições estequiométricas. Quer dizer, se eu consumir uma determinada quantidade de reagente, eu só vou poder produzir amarrado a estequiometria uma determinada quantidade de produto. Nem mais, menos eu posso, porque eu posso gerar subproduto. Mas mais não, mais do que a estequiometria determina. Vocês compreenderam bem isso lá nos vídeos? Quem assistiu aos vídeos, quem estudou o PDF, está escrito no PDF também. Entenderam o que é proporção teórica, o que é proporção real ali para a gente poder decidir quem é reagente limitante, quem é reagente em excesso? Está todo mundo quieto demais, mas a gente está aí para vocês poderem colocar as dúvidas, para vocês, né, realmente participarem, verem o que está acontecendo, saberem, entenderam aquele problema final. Só o Roberto perguntou sobre ele, gente. Todo mundo está seguro então, né? Então tudo bem, vocês estão querendo fazer logo o exercício para achar que vão ganhar logo, né, a isenção
da apresentação da avaliação continuada de sexta-feira, tudo bem, eu vou confiar que vocês estudaram, porque tá muito esquisito. O que houve? Vocês eram mais participativos, vocês eram alunos mais presentes. E aí, por falar em presentes e presenças, né? Já há 3 alunos reprovados por falta nessa turma. Tá? É bom que vocês verifiquem lá no relatório de vocês. Quem já tem 7 horas de falta já está reprovado por falta. Tá? Mesmo que tenha a média 10 nas avaliações objetivas, está reprovado por falta. Alguma dúvida em relação a isso também? Tá? Então, alguém se manifesta? Diga quem está falando. Durante os vídeos, Miguel. Miguel, fala, Miguel. Durante os vídeos, na hora de assistir, eu fiquei com um pouco de dúvida na hora de identificar o reagente limitante e o excesso. Por causa que os conceitos, né, assim como o senhor disse lá, são diferentes da química geral, porque nem sempre vai ser o mesmo. E aí eu acabo me embolando na hora de limitante e excesso são os mesmos conceitos da química geral. O que é um conceito diferente é o rendimento, que cada livro, cada professor define rendimento de um jeito. Nós definimos rendimento em Introdução à Engenharia Química, por isso que no vídeo eu também falo, perguntem para o professor de vocês como é que eles definem rendimento. Para que nós possamos ter uma equação padrão para todo mundo, em IT 382, nós definimos rendimento como sendo o que foi realmente formado do produto principal sobre o que poderia ter sido formado na proporção teórica. Rendimento. Agora, o conceito de reagente limitante, o conceito de reagente em excesso, o conceito de porcentagem em excesso do reagente em excesso, esse é uniforme. Esse não tem diferença, não. O que você não entendeu especificamente de reagente limitante, reagente em excesso e porcentagem em excesso? Hein, Miguel? Eu tô abrindo aqui o PDF para poder falar. Tá. Mas é basicamente na hora de aplicar o conceito com a proporção teórica na alimentação do nitrogênio e do hidrogênio. Você sempre vai ter que comparar a proporção teórica com a proporção real. Deixa eu abrir aqui a apresentação do PowerPoint para projetar para todo mundo. E aí a gente vai ter isso mais claro lá na hora que faz, né, aquelas linhas, Deixa eu ver. É aqui. Isso, já estamos aqui. Deixa eu colocar para vocês. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Colocar grandão. Agora eu não vou ver mais o chat e não vou ver mais a lista de alunos, tá? Para poder ficar grande lá na edição. Então vocês veem, essa aqui está lá no vídeo. Isso aqui foi do PDF, certo? Nós fizemos a proporção teórica baseada na alimentação de nitrogênio, nesse caso aqui, não foi? Teórico é teórico, é como se você consumisse todo o reagente limitante na reação principal. Não tem reação secundária na proporção teórica. Todo mundo entendeu isso? Na proporção teórica só existe reação principal? Sim, professor. Tá, porque tem um monte de gente que calcula errado porque coloca a reação secundária junto lá no cálculo teórico. Não, teórico é teórico. É o sonho de consumo. Então é a reação principal, consumo total do reagente limitante. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? Eu fiz a proporção teórica baseada na alimentação de nitrogênio. Então, se a estequiometria é 1 de nitrogênio para 3 de hidrogênio, se eu estou alimentando o W1 de nitrogênio, eu tenho que alimentar 3 vezes W1 de hidrogênio. Concordaram com isso? E eu formaria, olha só como que isso aqui já é importante para determinar o rendimento, Miguel. Eu formaria, teoricamente, 2 vezes W1 de amônia. Estão de acordo até aqui com a teórica? A real de vocês é aquilo que a gente está alimentando lá no exemplo. Então, não vou me preocupar com o produto, que eu não sei o que está acontecendo, eu não sei quanto que a reação está avançando, eu não sei qual é a conversão, eu não sei se tem reações secundárias. Teórico, comparando com a real, é só para eu saber que, ali nesse momento quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso. Todo mundo acompanhou isso aqui? Hein, gente? Sim, professor. Beleza. Sim, professor. Isso. Então, agora olha só. Vou fazer a real. A real eu estou alimentando W1, que é igual ao que eu usei como base da teórica. Estou alimentando W2, certo? Como é que eu decido quem é reagente limitante, quem é reagente limitante em excesso, comparando essas duas proporções aqui? Eu tenho que olhar aquilo que não foi a minha base, né? Porque olha só, W1 e W1 aqui são iguais, não é isso? Então, supondo W1 aqui, eu vou perceber o seguinte, olha, se o meu W2, que é o real, é menor que 3 vezes W1, o que acontece se a reação for andando até o final? Se ela pudesse chegar ao final? Você teria W2 como limitante. O hidrogênio acabaria antes, não é? Porque o W2 é menor do que 3 vezes W1. Se eu preciso de 3 vezes W1 para queimar, para produzir, para consumir o nitrogênio, não é? E eu tenho menos do que 3 vezes W1, é o hidrogênio que é o reagente limitante. Agora, ao contrário. Se o W2 é maior que 3 vezes W1,
Na hora que eu consumir W1 kmol de nitrogênio, eu vou consumir só 3 vezes W1. Ainda vai sobrar hidrogênio. Então, hidrogênio é o reagente em excesso. Entenderam? Que é exatamente isso que a gente colocou aqui, ó. Que está lá no vídeo, que está aí no PDF de vocês. Foi difícil agora? Conseguiu passar? Miguel, e agora? Melhorou minha perspectiva, professor. É essa comparação que a gente tem que fazer. Você toma um por base. Na verdade, aqui eu tomei o nitrogênio por base, né? E fiz a proporção teórica baseada na alimentação de nitrogênio. Beleza. E comparo com a real. E aí eu vou ver, olha só. Isso aqui é igual, né? A alimentação de nitrogênio é igual na real e na teórica. Então eu vou ter que olhar para o outro reagente para decidir quem é o limitante e quem é o em excesso. E vou na comparação. Olha, se o meu real é maior que o teórico, então esse que é maior que o teórico é o excesso. Se o meu real é menor que o teórico, este que é menor que o teórico é o limitante. Todo mundo entendeu agora? Hein, pessoal? Sim, professor. Beleza. Sim, professor. Eu podia fazer a mesma coisa usando a alimentação de hidrogênio, que é o que a gente fez no outro slide, né? Eu peguei W2 aqui, ó, como alimentação de hidrogênio, e aí pela proporção teórica eu preciso de 1/3 de W2 de nitrogênio. E vou produzir 2/3 de W2 de amônia. Proporção teórica baseada agora na alimentação do hidrogênio. Todo mundo de acordo aqui? Entendeu como é que eu montei essa proporção teórica? Como é que foi a estequiometria aqui? Hein, gente? Sim, professor. Beleza. Sim, professor. E aí eu boto a real aqui. E aí eu vou comparar. Esses dois são iguais, né? O nitrogênio e a alimentação de hidrogênio é igual na teórica e na real. Beleza, então eu vou olhar para o nitrogênio, tá? Se 1/3 de W2 é maior do que W1, o nitrogênio está em excesso. Se se W1 é maior que 1/3 de W2, o nitrogênio está em excesso. Se W1 é menor que 1/3 de W2, o nitrogênio é o limitante. Todo mundo entendeu? Que eu tenho que olhar aquele que eu não mantive igual nas duas proporções para decidir quem é o excesso, quem é o limitante? Que aí, de novo, a gente vai fazer essas comparações aqui. Hein, pessoal? Tá vendo como é que tem conceitos que a gente precisa ver os conceitos, entender os conceitos? Mais alguma observação, Miguel? Não, professor, obrigado. Eu consegui identificar ali na parte que o senhor tinha falado antes com a relação da estequiometria. Exato. Aí já tá tudo certo, já. E aí, olha só, Roberto, Cíntia, alguma pergunta com relação a este assunto em particular? Porque é daqui que a gente depois calcula a porcentagem em excesso do reagente em excesso, né? E lembra, né, gente? Excesso é o que passou do teórico, é o que foi além do teórico. É o que está a mais, é o que está sobrando, é o que sobraria se a reação fosse até o final. Não é fazer aquilo ali, aquela porcentagem de corrente. Por favor, que tem um monte de gente que erra feio nas avaliações por causa disso. Tá ok? Então, tudo tranquilo até aqui? Todo mundo acompanhou? Sim, professor. Posso interromper o compartilhamento com vocês? Sim, professor. Estou aqui de volta. O que mais que vocês têm de dúvidas? Lembra, cada conceito desse aqui ajuda a formar, né, equações que nós vamos usar depois nas nossas apresentações, no nosso equacionamento, na nossa solução dos problemas. Então é muito importante entender bem o conceito, porque senão não chega na equação. Beleza? Entendido isso? Todo mundo viu lá no exercício como é que a gente calculou a porcentagem em excesso, do reagente em excesso e tudo mais? Isso é muito importante. Mais alguma observação, pessoal? Abrir de novo o chat aqui para vocês ver se alguém colocou alguma coisa. Não, ninguém colocou nada. Deixa eu fechar o chat outra vez. Mais alguma observação? Então hoje, como eu quero andar com vocês no exercício que vocês vão resolver e vão ter um tempo aí para resolver, eu vou começar esse exercício um pouquinho mais cedo. Alguém ia falar alguma coisa, por favor, pode falar. Eu, professor? Eu, se identifica. Isso, Cíntia, diga, minha filha. Não, então, só para ver se eu entendi direitinho o conceito de conversão por passo e conversão global. É quase o mesmo, a diferença é que um se trata do reator. Não, o conceito é exatamente o mesmo. E o outro é do sistema, né? Isso, a diferença é que o outro é sistema. A por passo é no reator, é uma vez no reator, ou no caso de vocês aí no hidrolisador, e a global é no sistema como um todo. Por isso que você tem no nosso sistema aí, né, quem viu até o final os vídeos viu, né, nós temos 55% de conversão no hidrolisador, mas 100% de conversão no sistema. Por quê? Porque o W7 volta etileno puro. Porque eu tenho reciclo. Olha uma das vantagens do reciclo aí, né? Olha como o reciclo é importante para você melhorar o aproveitamento dos seus reagentes num processo. Não é isso? Certo? Isso mesmo, professor. Certo, tá. Obrigada. A mesma coisa, rendimento por passo, rendimento no global.
Um é na unidade de processamento, na unidade onde ocorre a reação, no reator, né, basicamente, e o resto é no sistema como um todo. Tá? E se você tiver mais de um reator, continua tendo conversão global. Você vai ter que fazer aquela soma dos balanços nas unidades para chegar lá no balanço, supostamente o caixa preta, para poder calcular o global. E lembrem-se, a estequiometria gera equações, não é, gente? A estequiometria permite a vocês estabelecerem muitas restrições interessantíssimas. Por exemplo, nesse caso aí da amônia, se eu alimentei 25 kmol de nitrogênio, nitrogênio é o reagente limitante, vamos colocar assim, para ficar mais fácil fazer conta, né? Nitrogênio é o reagente limitante. Se eu alimentei 25 kmol por hora de nitrogênio e consumir 20, no máximo, quanto que eu vou conseguir produzir de amônia? Xiii. No máximo 40. No máximo 40. Não tem como eu produzir 42, 45, não é? Porque se só consumiram 20 kmol de nitrogênio, 20 kmol de nitrogênio só podem formar 40 kmol de amônia. Acabou. É uma equação. É uma equação, não é verdade? Porque olha só, a quantidade de nitrogênio, né, a vazão ou a taxa de nitrogênio consumida, o WH, né, ou WR do nitrogênio, é igual a 2 vezes o W formado de amônia. Então é uma equação que vocês têm aí no balanço, no conjunto das equações de vocês, para chegar num problema bem posto. Lembra que tem que ter 0 grau de liberdade? Então é importante pensar nisso. As restrições estequiométricas geram equações. A gente tem que estar sempre pensando nisso muito claramente. Tá ok? Então olha só, nem ficou tão mais cedo assim, porque acabou dando mais ou menos aí os primeiros 20 minutos de aula de discussões e depois a gente aparecendo com um exercício para vocês resolverem. Mas, né, vamos aqui então, vou projetar e compartilhar com vocês um exercício super simples, mas muito simplesinho. Nada que ninguém vá cortar os pulsos por causa disso, achar que vai ficar reprovado. Isso aqui é brincadeira, para quem faz avaliação objetiva, isso aqui é brincadeira, tá? Porque eu tenho só um queimadorzinho, só uma caldeira. Peraí, alguém falou alguma coisa no chat aqui. Isso, Roberto. Não adianta falar no chat, gente. Quando eu tô com a coisa aberta aqui, quando eu tô com o chat fechado, tem que falar no áudio. Mas deixa eu compartilhar com vocês aqui, então, a tela do PowerPoint com o exercício. Não, eu não quero chat. Todo mundo vê o exercício? Então, olha só, eu tenho uma queima de propano. Propano, todo mundo sabe qual é a fórmula de propano. Essa corrente W1, ela entra com propano puro. E a corrente W2 é o comburente, que é o ar atmosférico. E aí ele tem que proporção? Ele tem 21% molar de oxigênio, 79% molar de nitrogênio. É o que a gente faz aí para fazer conta, tá, gente? Não é exatamente isso. A gente sabe que agora, então, com o aquecimento global, tem muito CO2 nesse ar atmosférico agora, né? Mas para fins de cálculo de engenharia, faz de conta que é desse jeito aí, para simplificar a nossa vida. E, de alguma forma, a gente conseguiu medir algumas vazões lá da saída. Isso aqui a gente chama de gás de chaminé. Isso a gente vai ver na próxima aula até em detalhes. Mas para trabalhar os conceitos dessa aula, esse exercício aqui ele é perfeito. Então, olha só, eu estou recebendo lá nessa corrente de saída 2 kmol por hora de propano não reagido. Ou seja, não foi até o final a minha reação. Eu tenho conversão. Tá? Eu estou recebendo, né, saindo lá, 12 kmol por hora de oxigênio não reagido. Também não queimou todo o oxigênio que entrou. Está saindo 24 kmol por hora de CO2 formado. 6 kmol por hora de CO formado, ou seja, tem reação paralela, tem reação secundária, tem queima incompleta e água. Ah, professor, por que você não botou aqui a do nitrogênio? Por que você não colocou a da água? Porque vocês, pela estequiometria, vão conseguir descobrir. E é essa a proposta. Então, ó, o exercício é determinar a composição molar da corrente W3, a conversão do propano, o rendimento em CO2, rendimento nesse conceito nosso, Miguel, quantidade que foi formada de verdade pela quantidade que poderia ser formada na proporção teórica, e a seletividade entre CO e CO2. Essa daqui, eu não preciso nem deixar vocês fazerem conta, porque basta olhar essas duas equações, esses dois valores aqui. Qual é a seletividade, gente? Nossa, nem olhar o PDF, hein? Mas tudo bem, ó. Esse é o exercício. 24 6. Hã? 24 é 24 6. dividido por 6, não é? Beleza. Isso vai ser a nossa seletividade, vai dar uns 4 aí, né? E a gente já matou a seletividade. Agora o resto vocês têm como exercício. Como de costume,
São 9, vou colocar 9h23, mas eu estou considerando que é 9h25, às 9h40, quem trouxer para mim todo o equacionamento e os valores até as 9h40 pode ficar isento da avaliação continuada da aula de sexta-feira, que vai ser colocada para vocês disponível no Siga e na pasta compartilhada do Drive agora, assim que eu terminar a aula da outra turma, tá? Mas está aí para vocês, fiquem à vontade para fazer, tá? Eu vou reduzir aqui de novo essa imagem. Vocês já fizeram um print de tela do exercício? Hein, pessoal? Sim, professor. Tá. Sim. Então, ó, 9h23, às 9h40 eu chamo vocês de volta se ninguém me chamar antes. Mas vão ter que usar todos os conceitos dessa aula para resolver esse problema. E ele é bem simples. Não é um problema difícil. Tudo bem? Eu vou fechar meu áudio aqui para vocês não ficarem ouvindo o barulho do tec-tec do teclado, mas eu estou ouvindo vocês, tá bom? Tô de volta, pessoal. E aí, alguém conseguiu concluir? Acabou o tempo já. O que vocês têm a me dizer? Por onde que a gente começa aqui, pessoal? Abram os áudios, não estou ouvindo vocês. Eu acho que seria interessante começar pelo balanço. Exato. É um reator só, né, gente? Olha que facilidade esse problema. Nós temos um reator só. Roberto tá falando comigo, né? Ô, Miguel. Não, professor, fui eu, o Lucas. Oi, Lucas, isso. Também é outro que participa bastante. Lucas, tem um passo antes da gente fazer os balanços, não é verdade? Porque olha só, não tem reação? Então a gente tem que saber como é que o que está acontecendo ali dentro, não é? O primeiro passo mesmo, o primeiro passão de todos é fazer o balanceamento das reações, principal e secundária. Não é isso? Para depois eu pensar em fazer balanço. Não é verdade? Quais são as duas reações que acontecem aqui? Deixa eu abrir uma página em branco aqui para nós. Tá em branquinho, né? Estão vendo branquinho? Sim, professor. Isso, então vamos lá. Qual é a nossa reação principal? C3H8 mais O2. É a queima completa, né? Isso. C3H8 mais oxigênio vai dar CO2 mais água. Certo? Bom, como eu só tenho 3 átomos de carbono aqui, eu só posso formar 3 moléculas de CO2 aqui. Como eu tenho 8 de hidrogênio, eu só posso formar 4 de água aqui. E aí eu tenho 3 vezes 2, 6, com mais 4, 10, ou seja, 5 de O2. Está balanceada? Está balanceada. E aí a nossa reação secundária, então a relação estequiométrica aqui é 1 para 5, para 3, para 4. Vocês concordam comigo? Não Sim. é? Então, ó, só aqui a gente já tirou 3 equações, vocês já vão ver. Mas vamos lá, vamos à reação secundária. Reação paralela, ou secundária, ou indesejável, como vocês quiserem. É a queima incompleta, né? São os mesmos C3H8 mais O2, dando 3 de CO agora, mais 4 de H2O. H2O continua formando do mesmo jeito. E aí agora eu tenho 3 oxigênios aqui com 4 aqui, 7, ou seja, 7,5 de O2. Essa é a estequiometria da reação secundária. Minha proporção aqui, então, é 1 para 3,5 para 3 para 4. Estão de acordo? Não é isso? Essa aqui é a nossa relação. É aqui que vão aparecer várias, mas muitas equações que a gente vai poder usar. Por exemplo, se eu chamar de WR11, né? Consumo do reagente principal, do reagente limitante na reação 1, na reação principal. De isso aqui, né? O consumo do propano de WR11, eu vou ter o que aqui? Esse WR21, o consumo de oxigênio na reação 1, que relação que eu estabeleço para ele? Ele é, não é, 5 vezes o WR11. Para cada mol de propano que eu consumir, eu vou consumir 5 mol de oxigênio na reação principal. Não é verdade? Da mesma maneira, o W4 formado, né, na reação 1, ele vai ser igual a 3 vezes o WR11. Da mesma forma, o W6 formado na reação 1 vai ser igual a 4 vezes o WR11. Todo mundo entendeu essa estequiometria aqui? Essas 3 equações que a gente gerou? Sim, professor. A mesma coisa com a secundária, né? Não é isso?
A gente pode dizer aqui, agora eu não vou nem ficar fazendo muito, né? Eu vou chamar isso aqui de WR12, quer dizer, o consumo do reagente limitante, do 1, na reação 2, na reação secundária. E aí, quem é o WR22? Ele é 3,5 o WR12. Né? Da mesma forma, o WR5, né? Que agora é 5. 5,2 é igual a 3 vezes o WR12, e a gente ainda vai descobrir que o WR62 é igual a 4 vezes o WR12. Mais 3 equações, não é verdade? Agora sim a gente entra nas equações de balanço. Mas olha só, não tem produto que é formado em 2 reações aqui? E não tem reagente que é consumido em 2 reações aqui? Sim ou não? Sim, professor. Então, só para poder aproveitar esse cantinho aqui, olha, qual vai ser o WR1 total? Ele é o WR1 na reação 1 mais o WR1 na reação 2. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Isso. Quem é o WR2 total? É o WR2 na reação 1 mais o WR2 na reação 2. Consumo de oxigênio na reação 1, consumo de oxigênio na reação 2. A mesma coisa com os produtos formados. Só forma CO2 na reação 1, só forma CO na reação 2, mas água eu formo nas duas. Então eu vou ter que somar também. De acordo? Entenderam isso? Eu não vou fazer as contas para vocês até o final, eu vou equacionar. Então agora sim, vamos às equações de balanço por componentes. Não se faz balanço global na unidade de reação, não é? Então vamos lá, balanço de propano, que é o componente 1. O que a gente tem? W1 é uma corrente pura, é o que entra, né? Menos W3 X31, que é o que sai, menos o WR1 total, igual a 0. Está em regime permanente. Consumo de oxigênio, né? O balanço do oxigênio. Como é que é o oxigênio, gente? W2 X22 menos W3 X32, o que entra menos o que sai, menos o que foi consumido. Então é o WR2 total igual a 0. Agora não tem mais o que entra igual ao que sai. Por isso que eu falei para vocês jamais fazerem isso. Nitrogênio é a equação mais mole que tem. Qual é a equação do nitrogênio? Do nitrogênio mesmo, vai. W2X23 menos W3 X33 igual a 0. Esse não reage. Ele poderia ser chamado de quê, então? Aula passada. Essa equação aqui, que relaciona a corrente 2 com a corrente 3 diretamente, diz pra gente que N2 é um componente de amarração. Bom, balanço de CO2. Não entra CO2, né? Então a gente não tem termo de entrada, nós vamos ter só o quê? Menos a saída, W3 X34, mais o gerado, WR4 total. Total, que na verdade vai ser só o da reação 1, igual a 0. Balanço de CO, menos W3 X35, mais W5 total, WR5 total, igual a 0. E o balanço de água, finalmente, né? Nós vamos ter menos W3 X36 mais o WR6 total igual a 0. Certo? Ups. Sim ou não? Total. Não são esses os nossos balanços? Além disso, claro, a gente sabe, né? X31 mais X32 mais X33 mais X34 mais X35 mais X36 é igual a 1. E a gente também sabe que X22 mais X23 é igual a 1. A gente vai precisar disso para tirar o nitrogênio que entrou. Resolveram o problema com base nessas equações daqui, nessas. Como é que vai fazer? Por onde que a gente começa agora? Nós começamos pelas restrições estequiométricas, porque olha só, se eu formei, pensando aqui, se eu formei 24 kmol por hora de CO2, quanto que eu consumi de propano para poder gerar isso? O WR11 vai ser o quê? Qual era a relação estequiométrica para CO2 e propano? Xiii, não estudaram nada, né? Esqueceram a química geral também? Hein, gente? A estequiometria. 3, né? Então, para gerar 24 kmol de CO2, eu consumi quanto de propano? De cabeça, gente. 8, né? Para gerar 6 kmol por hora
de CO2, quanto que eu consumi de propano? 2 kg/mol por hora, não é isso? Agora olha só que legal, né? O que o meu balanço de propano me diz? A gente acabou de descobrir aqui o quê? Só nessa brincadeira. O WR1 total, que deu 10 kg/mol por hora. Quanto foi consumido de propano no todo? Nas duas reações. Não é isso? Sim ou não? Sim, professor. Agora vamos lá no balanço. Olha só que bonitinho aqui. Qual é a única incógnita nessa equação? Olha para a equação. W331. Ah, não. W3x31 você conhece. Olha aqui, ó. Ele tá dado, ó. Olha ele aqui. Ah, W1, professor. W1 não é conhecido. Isso aqui, ó, é W3x31. Então, o W1 não é conhecido. Agora é, né? Porque, olha só, a gente tem W1 vai ser igual a W3x31 mais o W1 reagido total. Ou seja, W1 vai ser igual a 2 mais 10, que vai dar 12 kg/mol por hora. Mataram a conversão. Agora vocês sabem a conversão, não sabem? Qual é a conversão do propano ali? Conversão vai ser o quê? O W reagido total dividido por W1. Ou seja, 10 dividido por 12. Não é? Sim ou não? Hein, gente? Agora, olha só, não vou fazer mais porque a gente tem que fazer chamada, né? Fica de exercício de dever de casa para vocês. Não vai ser esse aí a avaliação continuada. Mas olha só que bonitinho que a gente tem aqui. Nós não sabemos essas relações estequiométricas entre o que foi consumido de propano e o que foi consumido de oxigênio? Não conhecemos? Sim ou não? Sim, professor. Sim! Então, olhando para cá agora, como a gente sabe quanto foi consumido de propano em cada reação, eu sei quanto foi consumido de oxigênio na reação 1. Quanto foi consumido de propano na reação 2, eu sei quanto foi consumido de oxigênio na reação 2. Achei o oxigênio reagido, sei qual é o oxigênio que está saindo. De novo eu volto lá no balanço, né? Isso aqui, ó, é W3x32. Né? Volto lá na minha equação de balanço e descubro quanto de oxigênio entrou. Se eu descubro quanto de oxigênio entrou, eu descubro quanto de nitrogênio entrou. Porque a relação deles é fechada. É aquilo ali, ó, é 21,79. Então, eu já respondi só dessa brincadeira. Essa colocação daqui, essa vazão daqui já achei, não é? E aí agora eu vou resolvendo o resto por estequiometria e balanço. Estequiometria, equação de balanço. Estequiometria, equação de balanço. Qualquer dúvida, manda e-mail para mim, tá bom? Mas eu vou encerrar o compartilhamento aqui, porque tá na hora da gente fazer chamada, que já faltam 5 minutos para eu poder abrir a sala da outra turma. E aí vocês, mais uma vez, mostraram que se tivessem lido, se tivessem estudado um pouquinho mais, teriam conseguido isenção da avaliação continuada. É uma pena, mas o que a gente pode fazer, né? Então vamos lá, abrindo aí as câmeras, abrindo os áudios para a gente poder fazer chamada, tá? Na hora que eu que responder presente, já pode fechar o áudio, porque é o áudio que causa problema, é o áudio que dificulta para eu fazer a edição dos vídeos, que aliás o pessoal também não está assistindo as lives, né? Eu não sei o que está acontecendo com a turma desse período, com as turmas desse período, com as 3 turmas desse período, porque não assiste a videoaula e depois não assiste a live, como é que vocês estão estudando? É difícil sim, né? Então vamos lá. Miguel tá ali, Paulo Felipe tá aqui, Cíntia, só 3 câmeras? Não é possível, tem mais gente que pode se mostrar aí. Ai, ó, tantas carinhas bonitas, novinhas, Larissa. Então vamos lá. Quem é esse aqui? Que acho que é a primeira vez que eu vejo Lucas. Oi, Lucas, tudo bom? Lucas, Ágata vai ser a primeira a ser chamada, Isadora. Muito bom ver vocês. Quem tá aqui é a Andressa. Então vamos lá. Ágata, já pode fechar. Quem tiver dificuldade no áudio, gente, põe no chat. Deixa eu abrir o chat aqui para facilitar de eu ver o chat também, né? Ah, o Cristiano já até colocou lá, mas calma, Cristiano, no seu momento. Ana Carla. Presente, professor. Isso. Andressa tá ali, já vi. Presente. Camila Moraes. Presente. Cristiano já deu ali presente no chat. Cíntia, que já participou da aula inteira. Estela, faltou de novo. Esther. Presente, professor. Ok. Isabela. Presente, professor. Presente, custou, hein? Isadora. Presente, professor. Presente. João Pedro. Presente. Júlia. Tá ali presente no chat. Larissa, que eu vi aqui no áudio, no vídeo. Presente. Letícia. Presente. Hoje não atrasou, né, Letícia? Lívia. Faltou de novo. Lucas, que eu acabei de ver ali. Presente. Mariana, presente no chat. Miguel, participou a aula inteira. Presente, professor.
O senhor pulou o Matheus Rodrigues. Pulei Matheus. Matheus, cadê Matheus? Matheus Rodrigues. Faltou. Tá bom. Então, Miguel tá presente, o Matheus faltou. Ah, não, tá ali presente o Matheus também. Paulo Felipe, que já se mostrou ali. Pedro Henrique, faltou... Não, tá ali. Rainer. Presente, professor. Presente. Roberto, participou a aula inteira, tá presente. Tainara Reis. Tainara, faltou. E o Wellington, presente no chat. Tô encerrando com vocês, pessoal, porque não tem tempo nem de eu dizer tchau direito. Tem que abrir a sala da outra turma, tá? Esperem a avaliação continuada a partir das 11, 11h30 mais ou menos, tudo bem? Fui aqui. Tchau, tchau pra vocês. Bom, são 10 horas. Vamos dar início à nossa atividade síncrona do dia 3 de novembro, turma T01. Sejam todos bem-vindos, espero que com saúde e que tenham, por favor, assistido aos vídeos, às videoaulas, lido o PDF, estudado, se preparado para a aula, porque tá muito desanimador saber que as turmas não estão assistindo às videoaulas, chegam aqui sem saber do que vão tratar. Isso não é sala de aula invertida, isso é inversão de valores. E aí não tem problema, período que vem nós nos encontraremos no presencial. Vai ser a solução, tá? É uma pena. Vocês poderiam aproveitar melhor esse momento, passar logo de uma vez, mas querem fazer presencial o período que vem. É o gosto de cada um. Não posso intervir nisso. Posso colocar a metodologia para vocês e vai ser a mesma. Mesmo no presencial vai ter que assistir os vídeos antes, tá? Então, sala de aula invertida, não coloco à disposição de vocês para dúvidas. A Camila tirou dúvida comigo pelo e-mail. Espero que ela já tenha conseguido se satisfazer com as perguntas, mas é interessante, no hidrolisador nós não temos separação de nenhum componente, na torre de destilação é por diferença de ponto de ebulição. Alguma pergunta, pessoal? Algum questionamento? Todo mundo entendeu tudo das videoaulas? Todo mundo entendeu tudo, né, no PDF que eu mandei para vocês e mandei hoje de novo? Bom dia, professor. Bom dia! Quem está falando? Camila Cordeiro. Diga, minha filha. Isso. Eu tô só com uma curiosidade mesmo. Quando agora a gente tem sistema com reação, as correntes de reciclo, elas vão ser sempre puras ou isso é só uma especificação do Não, estado? você pode reciclar misturas. Não vai ser sempre pura, não. É que para nossa felicidade, nesse problema aí, o etileno é gás, né? Ele é muito fácil de separar puro. A água e o álcool formam um azeótropo. Então eles vão sair sempre naquela proporção. Tudo que tiver a mais de água vai ficar pura. Então sai na corrente de baixo pura também. Mas você pode ter misturas, sim. Não, as correntes de reciclo podem ser misturas do mesmo jeito. Só que você vai ter que ter informações sobre essas misturas. Não imaginem que vai ser tudo tão simplesinho como esse probleminha que vocês têm aí, não. Mais alguma observação? Todo mundo entendeu tudo? Como é que identifica reagente limitante? Como é que identifica reagente em excesso? Como é que calcula a porcentagem em excesso? Por favor, entenderam que excesso é o que está além do necessário? Pode parecer ridículo eu perguntar isso, mas as pessoas cometem tanto erro nesse ponto, né? Fala lá, 50% de excesso, aí a pessoa bota metade da vazão. Não, tá errado. É 50% a mais da vazão do reagente limitante necessária para consumir o reagente limitante. Entenderam isso? Sim. Ô, professor, eu fiquei com um pouco de dúvida também em como calcular a proporção teórica. A proporção teórica é a estequiometria. Essa é a mais fácil. Você pega, balanceia a equação estequiométrica e faz a proporção teórica baseada nela. Só isso? Só fazer baseado? Só exatamente isso. Então tá. Você vai fazer as relações estequiométricas e a proporção teórica ela é baseada na relação estequiométrica. Ela é teórica, ela é a melhor que tem. E é o nosso sonho de consumo, mas ela nunca acontece. E aí você faz baseado em componente, né? Só. Isso. Você faz a teórica baseada em um dos reagentes. Não importa qual. Nesse momento você ainda não precisa saber quem é o limitante e quem é o excesso. Você vai saber quem é o limitante e excesso quando você comparar a proporção teórica com a proporção real. Todo mundo entendeu isso aí lá nos slides? Aquelas comparações que nós fizemos? Nós fizemos os dois componentes lá da amônia, tanto para o nitrogênio quanto para o hidrogênio. Deu para compreender direitinho isso? Vão saber fazer se eu pedir um exercício agora para vocês? Ninguém tem nada a comentar, eu vou dar o exercício. Vamos ver se vocês estudaram. Diga, quem está falando? Gabriela, né? Não, Gabriele. Isso. Diga, Gabriele. Não, pode dar o exercício pra gente tentar fazer. Tudo bem, é isso mesmo que vocês querem? Ninguém tem mais dúvida nenhuma? Depois vai virar dívida, tá? Porque lembra, né? O assunto desta aula é para ser esclarecido nesta aula. Não adianta, na véspera da prova, me mandar uma questão sobre rendimento. Me mandar uma questão sobre conversão. É para tirar a dúvida agora.
Na véspera da prova, eu nem atendo, porque eu estou preparando prova. Assim que a gente terminar a última semana de atividade síncrona, a aula 10, vocês têm até sexta-feira para tirar dúvidas. Dali para frente, tudo virou dívida. Porque eu estou numa rota louca de preparar 75 provas. Na verdade, 75 não, 81 provas. Porque são 50 de vocês e mais 31 lá da outra turma. Então, eu não atendo para tirar dúvida nas semanas que antecedem as provas. Tem que ser agora. Este é o momento. Por isso que tem que estudar antes, para ter dúvida. Porque se deixar para ter dúvida na véspera da prova, vai ficar dívida no próximo período, a gente tira no presencial. Mais alguma questão em relação ao material? Vocês têm 50 e tantos slides. Não é possível que nenhum deles tenha gerado dúvida para vocês? Tá bom. Não tem dúvidas? Vamos trabalhar. Deixa eu encontrar aqui o meu slide certinho do exercício de vocês. Diga, quem tá falando? Matheus. Oi, Matheus. Diga, qual Matheus? Essa turma tem 3. É Matheus Marques. Diga, Matheus. Eu fiquei só na dúvida na parte do porquê que eu não posso fazer o balanço molar em torno de uma unidade de processamento. Balanço global. Isso, balanço molar você vai fazer sempre. Você então, viu os slides? Você olhou para o balanço global nos slides? Você viu como é que ele ficou grande, complicado? Sim, aí o senhor falou. Você viu como que ele precisa de informação do balanço dos componentes para poder ser montado? Sim, aí o senhor também falou sobre uma parte de delta molar. Você tem variação de número de moles. A gente mostrou isso também nos slides, né? Mas por que essa parte daria um erro na equação? Não dá erro. O que a gente fez lá quando a gente descartou uma equação no problema sem reação? A gente descartou qual equação? A mais chata, a mais difícil, né? Sim. Qual é a equação mais chata, mais difícil? Em torno da unidade onde tem reação? É o balanço global. Não vai dar erro. Mas ela sim. É a mais complicada de todas as equações. Ah, tá. Então se eu quisesse usar ela, poderia. Poderia. Vai levar 10 anos para resolver o problema, mas poderia. Ah, tá. Era só isso mesmo. Obrigado. Tá? Essa é a questão. Não é que ela vai dar erro. Não é que ela vai dar erro. A chance de você errar usando essa equação é muito grande. É muito maior do que se fizer o balanço por componente. Aí, essa é a questão. Em Introdução à Engenharia Química, nesta disciplina, vocês não vão fazer balanço molar global em torno dos reatores. Vocês viram que a gente não fez balanço global no hidrolisador, mas fez na torre. Por quê? Porque na torre não tem reação. Então, os moles se conservam. Mas o balanço global de moles no reator não tem conservação do número de moles. Você tem conservação da massa. A massa global não muda. Mas o número de moles muda e muda muito. Porque vai depender muito da reação que vocês têm, não é verdade? Então, não é que é proibido. Você pode escolher o pior caminho. Tem gente que escolhe os piores caminhos, né? Tem gente que escolhe aprender sofrendo, em vez de aprender para não sofrer. Não tem aquele discurso que muita gente faz assim: professor, eu errei, eu tenho que errar para aprender. Não tem que errar para aprender. Tem que aprender para não errar. Porque errando, a única coisa que a gente aprende quando erra, gente, é como é que não faz. Mas não aprende como é que faz. Então tem que aprender como é que faz para não fazer errado. Essa é uma questão importantíssima. Não venham com essa história assim: eu errei, mas não dá para dar uns pontinhos. Não dá para dar uns pontinhos. Por quê? Porque o engenheiro 5 explode a fábrica. Eu falei isso desde a primeira aula. Quem vai passar com média 5, raspando, triscando ali, vai estar devendo 50% do conhecimento na próxima disciplina. Vocês não estão estudando para ter um boletim com nota alta para pedir aumento de mesada. Estão estudando para ter a carreira, a profissão, para ser uma ferramenta da profissão de vocês. Então é muito importante que realmente aprendam a matéria. Que estudem. E esse é um problema, né? Aprender só vem antes de estudar no dicionário. Aqui na carreira tem que estudar muito antes, tá? Então é possível que as pessoas escolham os piores caminhos, viu, Matheus? Mas assim, eu não recomendo. E sugiro fortemente que em problemas com reação não façam balanço molar global em torno da unidade de processamento, tá bom? Posso dar o exercício então, gente? Vocês estão confiantes de que vão conseguir isenção da avaliação continuada? De novo, para os 2 primeiros que me trouxerem o exercício resolvido, a gente traz para vocês então a isenção da avaliação continuada, tá tudo bem? Pode ser? Estamos de acordo? Pode ser, professor. Tá de boa. Então deixa eu só trocar aqui e compartilhar a tela com vocês para vocês verem o exercício, que eu vou dar 15 minutinhos, porque ele é muito simples. Ele é tão simples como aquele do final dos slides. Diga, alguém ia falar alguma coisa? É porque tem uma pergunta no chat. Ah, tem uma pergunta no chat. Deixa eu ver aqui. Camila. Professor, se não me engano, na avaliação continuada do período passado, a proporção teórica de nitrogênio dava um valor errado. Não me lembro disso não, Camila. Não me recordo, tá? Alguém deve ter feito conta errada. Tava tudo certinho, tá? Mas não tinha valor errado, não.
Vamos lá e dar o exercício, tá? Valendo isenção da avaliação continuada. Eu vou fechar aqui o chat de novo. Vou compartilhar lá a tela com vocês. Alguém falou alguma coisa mais no chat aqui. Ah, tá. Tinha valor errado não, Camila. Pode ser que você tenha feito a conta errada no período passado, mas a avaliação estava certinha. Aí está o exercício. Na verdade, a gente tem uma queima, né? Uma reação simplesmente de combustão, em que eu pego propano, um gás, misturo com ar da atmosfera, que tem 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio, e medir, de alguma forma, a corrente de saída, que é o que a gente chama de gás de chaminé. Então, nessa corrente de saída ainda está saindo não reagido propano, 2 kmol por hora, está saindo não reagido oxigênio, 12 kmol por hora, tá saindo o nitrogênio, porque o nitrogênio não reage mesmo, está saindo o CO2 que foi formado, 24 kmol por hora, está saindo o CO formado, tem reação paralela, né, gente? Tem reação secundária, 6 kmol por hora, e lógico está saindo água, porque reação de queima tem a formação de CO, CO2 e água, né? Na reação principal CO2, na reação secundária CO, e nas duas forma água, tá bom? E aí o que eu quero que vocês determinem, está em regime permanente, determinem a composição molar da corrente W3, a composição molar toda, tá faltando aqui ainda, né? E é composição, ó, então tem que saber quais são as frações. Falta saber qual é a vazão de nitrogênio, falta saber qual é a vazão de água, e depois calcular as frações molares. A conversão do propano, o rendimento em CO2 e a seletividade. Seletividade é a única que vocês podem fazer a conta agora sem fazer nenhum tipo de balanço nem nada. O que é a seletividade mesmo, gente? Quem assistiu às aulas, quem leu o PDF, qual é o conceito de seletividade? Não assistiram a aula, não leram o PDF, né? Mas tá aí o exercício para vocês. Vale a isenção da avaliação continuada para os 2 primeiros que terminarem, né? Eu vou fechar meu microfone, vou minimizar isso aqui para poder olhar a tela e olhar o chat de novo. Podem se dirigir a mim pelo chat, podem se dirigir a mim pelo áudio, tá? Eu vou precisar dar uma descida aqui de 5 minutos enquanto vocês começam a pensar no exercício, mas a gente logo vai estar de volta aqui, vou estar ouvindo vocês, tá? Então, começando agora, são 10h15, vocês têm até as 10h30 para me entregar os resultados, tá? Contando o tempo. Estou de volta, pessoal. Tempo esgotado. Alguém conseguiu avançar? Alguém conseguiu andar alguma coisa nesse processo? Hein? Vocês estão aí? Ou esqueceram de mim? Não adianta falar no chat. Ah, tá. Camila tá sem microfone, mas eu já vi. Olhei o chat aqui. Eu vou fechar porque eu vou entrar no compartilhamento de tela, tá? Então eu preciso que vocês se manifestem no áudio. Conseguiram andar? Entenderam qual era o problema? Viram que esse problema está relacionado com todos os conceitos da aula de hoje e que vocês deveriam ter estudado antes, assistido aos vídeos, lido o PDF, estudado o PDF? É complicado aprender assim, hein, gente? É muito complicado aprender assim. Mas tá aqui de novo o material compartilhado, né? O problema compartilhado com vocês na tela. Preciso do áudio, agora vocês vão participar junto comigo. Por onde que a gente começa a resolver esse problema? Qual deve ser o primeiro passo, o primeiro momento num problema com reação? Fazer estequiometria? Fazer as reações. Que reações que acontecem nesse problema? Não adianta falar no chat. Eu não estou vendo o chat. Nós temos que tipo de reação acontecendo ali? Nossa, meu Deus. Cadê a química geral de vocês? Vocês tiveram que passar em química geral para chegar aqui, gente. Por favor. Não é possível que um processo de aprendizado seja tão negligenciado como vocês têm feito nesse período. Pergunto de novo, que reações estão acontecendo nesse problema? Que reações estão acontecendo nesse problema? Não adianta falar no chat, eu não estou vendo o chat. Combustão? Combustão, isso, reações de combustão. Eu tenho queima, não é? Eu estou aqui com reações de queima. Peraí, deixa eu voltar aqui um instante. Eu tenho combustão. E o que acontece? Eu tenho propano, né? C3H8. Numa primeira momento ele vai virar CO2 na queima completa, naquilo que a gente chama de reação principal, tá? E depois a gente tem a reação paralela indesejável, a queima incompleta, o C3H8 vira CO. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é a estequiometria das reações. Então, a reação principal qual é? C3H8 mais oxigênio dando CO2 mais água. Como é que a gente faz o balanceamento aqui? Se no propano eu tenho 3 átomos de carbono, quanto no máximo eu posso formar de CO2 em termos de moléculas?
3. 3, né? Se eu tenho 8 átomos de água, de hidrogênio, eu só posso formar 4 moléculas de água. E aí, contando os oxigênios, 3 vezes 2, 6, mais 4, 10, então eu tenho 5. Só essa reação principal aqui já dá 3 equações que vocês vão precisar usar na hora de resolver. Olha só que coisa interessante. Se a gente chamar, né, de WR11, né, a quantidade de propano consumida, a taxa de propano consumida, molar, sempre molar, tem reação, base molar. Tá? A taxa molar de propano consumida na reação 1, quer dizer, 1 é o índice do propano, o outro 1 é da reação, eu vou ter o quê? Que a taxa molar de oxigênio, que é o componente 2, consumido na reação 1, porque a minha estequiometria é 1 para 5, para 3, para 4, ela vai ter que relação com a taxa de propano consumido? 5 vezes. Isso, vai ser 5 vezes WR11. Olha aqui uma equação importantíssima. Da mesma forma, olha só que bonito. Se eu tenho 3 moles, para cada mol de propano consumido eu gero 3 moles de CO2, então eu posso dizer que o WR4 consumido, ou gera, aqui é formado, né? Formado na reação 1 é 3 vezes o WR1 consumido na reação 1, pela estequiometria. São restrições estequiométricas. Tá? Da mesma forma, o W6, R61, que é a água formada, vai ser 4 vezes o WR1. Então, ó, outra equação. Aí, qual é a minha reação secundária? Reação secundária. O que eu tenho? C3H8 mais oxigênio, dando 3 de CO mais 4 de água. Aqui a gente já pode fazer direto. Ou seja, eu vou ter 7,5 de CO2. A minha relação estequiométrica, então, é 1 para 3,5 para 3 para 4. Concordam comigo? Que as minhas relações, as minhas proporções estequiométricas são essas? Então, de novo, se eu chamar R12, né, o etileno ou o propano consumido na reação 2, de WR12, como é que eu estabeleço a relação com o oxigênio consumido na reação 2? Ele vai ser 3,5 vezes o R12. A mesma coisa, o W, agora 5R, né, ou R5 na verdade. R5, 2 é igual a 3WR12. E a mesma coisa a água, W6, WR6, 2 é igual a 4 WR12. Mais 3 equações aqui, ó. Bonitinhas, linearmente independentes, porque elas nasceram das restrições estequiométricas. Só tem restrição estequiométrica para essas daqui, então não tem dificuldade na nossa vida, não é isso? Então agora sim, aí a gente começa a fazer os balanços por componentes. Jamais os balanços globais. Por que a gente não faz balanços globais quando tem reação? Molares, né? Componente 1 é o propano. Qual é o balanço de propano, gente? Eu tenho a corrente W1 pura, né? Mais o que sai, que é W3X31, menos o WR1 consumido total, igual a 0. No balanço de oxigênio, que é o componente 2, eu vou ter W2X22 menos W3X32 menos o consumido de oxigênio total, igual a 0. O balanço de nitrogênio é o mais fácil de todos. Como é que é o balanço de nitrogênio? Como é o balanço de nitrogênio, gente? Vai ser W2, W2X. É o consumido. 2, 3, tem nada consumido. W3, X33. E aí não tem reação, né? O nitrogênio não reage, então é igual a 0. Lembrando da aula passada, o nitrogênio é o que então? Componente de amarração. Componente de amarração. Tá? Balanço de CO2, que é o componente 4. Não entra CO2, então eu só vou ter o que sai, W3X34, mais o que foi gerado, WR4 total, né? Que total vai ser só da reação 1 também, igual a 0. Balanço de CO, que é o componente 5, né? A gente tem menos W3X35 mais o WR5 total, que só tem na reação 2, não tem problema. E o balanço de água, menos
W3 x36 mais WR6 total igual a zero. Aí tem esses totais aqui, né? Quem é o WR1 total? É o WR1 consumido na reação 1 mais o o propano consumido na reação 2. Quem é o oxigênio total consumido? É o oxigênio consumido na reação 1 mais o oxigênio consumido na reação 2. Qual é a água total formada? É a água formada na reação 1 mais a água formada na reação 2. Com isso aqui a gente resolve tudo. Já resolveram tudo. A gente começa pelas relações estequiométricas, não é? A gente começa por aqui, ó. A chave para começar a resolver está aqui. Nessa relação entre quanto formou de CO2 e de CO. Porque olha só, vamos lá no nosso desenho, né? Olhando para cá e pensando nas relações estequiométricas. Se eu formei 24 kmol por hora de CO2, quanto eu gastei de propano para fazer isso? Quanto foi o WR11? Se eu produzi 6 kmol por hora de CO, quanto de propano eu gastei para fazer isso? Hein, gente? Olhando para cá, para essas reações que estão com setas. Gente, conta de cabeça. Meu Deus, tá pior que a outra turma de mais cedo. O que houve com vocês? O que está havendo com vocês? Por que essa apatia? Por que essa falta de estudo? Por que essa falta de participação na aula, gente? Hein? Quanto eu gastei de propano para produzir 24 kmol por hora de CO2? 8, professor. 8. Isso. Quem é essa alma que saiu do purgatório aí e me respondeu? Jaiane. Quanto eu gastei de propano para produzir CO? 2 kmol por hora, não é? Então, qual é o WR1 total? É 10 kmol por hora, certo? Pronto, com isso aqui a gente já consegue um monte de coisa na hora que vem na reação de balanço, na equação do balanço. Qual é a única incógnita nessa equação aqui? Qual é a única grandeza que vocês não conhecem agora? Isso aqui está dado na figura, né? Está colocado na figura para vocês. Isso aqui vocês acabaram de calcular comigo lá na figura. Só sobrou o W1. Então a gente descobre quem entrou. W1 vai ser W3 x31 mais o W1 reagido total. Ou seja, W1 é igual a 10... Aliás, 10 não, a 12. 12 kg/mol por hora. Não é verdade? E aí, ó, qual é a conversão nesse caso? Conversão vai ser o quê? O WR1 total dividido pelo W1. Ou seja, 10 dividido por 12. Achar a conversão. Não é isso? Agora volta lá nas relações estequiométricas. A gente não sabe, agora a gente já sabe, né? Isso aqui foi calculado, acabou de ser calculado lá no desenho, isso aqui foi calculado lá no desenho. Não foi? Então agora vocês são capazes de conhecer quanto foi consumido de oxigênio na reação 1, quanto foi consumido de oxigênio na reação 2. Não sabem? Porque a gente tem essa equação aqui, ó. Não tem? Achou quem foi o oxigênio consumido total. Achou o oxigênio consumido total, vem nesta equação aqui e descobre qual é o oxigênio que entra. Achou o oxigênio que entra, achou o nitrogênio que entra, porque a relação estequiométrica na entrada está dada, é essa daqui. Ó, bonitinha, 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. Já achou essa vazão W3 aqui, ó, porque ela estava faltando, lembra que ela estava faltando? Aí, de novo, com a estequiometria, a gente também sabe que o quanto foi consumido determina a água. Quanto foi consumido determina a água. Sabendo a água, a gente vem aqui no balanço de água, né? Sabe a água que saiu, olha só. No balanço da água, a gente descobre quem é W3 x36, que é igual ao W6 reagido total, que a gente determina pela estequiometria. Achou a água, achou a corrente completa agora, né? A hora que a gente determina qual é a água, achou a corrente completa, acha a composição, lembra? Composição, ela implica em ter as frações. Eu preciso saber quem é x31, x32, x33, x34, x35, x36. E ainda posso calcular o rendimento e a seletividade que a gente já calculou. Era isso, gente. Para quem estuda não é difícil. Para quem não estuda vai ser impossível. Imagina nas provas. Jaiane e Camila, que já fizeram as provas do período passado, sabem que esse exercício é um exercício fácil comparado com os exercícios das provas.
Vamos ver como é que vocês vão ficar no próximo período. Mas esse período tá complicado, tá? Vou encerrar o compartilhamento aqui. Vamos fazer a chamada, porque não tem mais tempo a perder. E a gente pode, então, encerrar a aula para eu poder colocar a avaliação continuada para vocês me entregarem até sexta-feira que vem, todo mundo, porque ninguém conseguiu isenção. Câmeras abertas, microfones abertos, eu vou botar no chat aqui para poder ver. Tem um monte de questões aqui, não adiantava nada no chat, não ouvi, não vi nada. E aí a gente tem que seguir aqui agora com a chamada, tá? Beatriz Freitas, presente no chat. Camila Reis, presente no chat. Abram as câmeras. Camila Cordeiro, que já conversou comigo a aula inteira, está presente. Camila Farias, está presente, participou da aula inteira. Carolina está presente. Daniel Nolasco. Gente, terceira falta dele, o que houve? Ellen Cristina. Presente. Isso. Emily, presente no chat. Gabriela Delane, presente no chat. Gabriele Cristine. Presente. Isso. Isabelle, presente no chat. Jaiane. Presente. Jennifer, presente no chat. Joana. Presente. Ok. Luca. Presente. Mailane, presente no chat. Matheus Medeiros, faltou. Matheus Marques. Presente. Matheus Magalhães, não, peraí. Matheus Marques é depois. O Matheus Magalhães, o Marques está presente. O Magalhães faltou também. Os dois Matheus primeiros. Medeiros faltou, o Magalhães faltou. Só tá o Marques. Meire. Presente. Pedro Henrique. Presente. Pedro Vinícius. Não, Pedro Henrique primeiro. Faltou. Pedro Vinícius está presente. Roberto, presente. Charize. Ah, nossa, quase que não deu para te ouvir, hein? E Tainara, presente no chat. Final da chamada. Tchau para vocês. Façam as avaliações continuadas e estudem mais do que vocês têm estudado. É a única recomendação que eu posso fazer. Porque a minha parte eu tenho feito, né? Os vídeos estão lá, estão super bem elaborados, sem nenhuma falsa modéstia. Mas que vocês não têm feito a parte de vocês, isso é assustador. Mas, como eu falo sempre, ainda tenho mais 10 anos de trabalho na Rural. Certamente vocês vão se encontrar comigo em algum momento. Provavelmente, se continuar com essa postura diante do estudo, nesta mesma disciplina período que vem. Tchau para vocês, estou encerrando a aula aqui.